Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial. E entra na grade de programação Verdades Bíblicas. Estaremos dando continuidade à série de mensagens, a qual estamos na quinta obra da carne, a qual por tema tem feitiçaria. Estaremos fazendo uma oração breve para que Deus ele possa nos abençoar e falar conosco. Queremos sim ouvir palavras vindas de Deus, não palavras humanas. Que tudo que seja direcionado a Ele, somente a Ele, são todas as coisas, para a sua glória e honra. Se você está aí, tiver uma Bíblia próxima a você, te convido a abrir em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e 11. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença para me apresentar perante ao Senhor, te pedir perdão, Senhor, pelos pecados cometidos por palavras, pensamentos e atos, daquilo, Senhor, que tenho cometido, que tenho desagradado ao Senhor. Eu venho te pedir perdão e reconhecer que sou pecador. Venho reconhecer, Senhor, que nada sou e sou menor que um verme na tua presença. Fala os nossos corações, mesmo, Senhor, que seja uma palavra de correção. Fala, pois a tua igreja, os teus servos estão ansiosos para ouvir a tua voz. Que não seja vozes humanas, mas sim que seja a sua. Fala que o Senhor deseja falar, não o que queremos ouvir. Toma o seu lugar de destaque, pois o lugar é seu, o ambiente é seu, a pessoa mais importante é o Senhor. Eu te invoco, pois tu és a pessoa mais importante, o que não pode faltar é o Senhor aqui nesse lugar. Tudo aquilo, Senhor, que o diabo tem tentado para frustrar todos os seus planos em minha vida, venham ser frustrados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos na quinta obra da carne. O tema da nossa mensagem de hoje é feitiçaria. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 11. Se tem uma Bíblia próximo, posso estar abrindo a Bíblia nesses versículos, a qual estaremos explanando e falando sobre esse tema. Estaremos abrindo a Bíblia em várias referências. A palavra de Deus vai nos falar assim: entre ti não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Versículo 11. Nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante dele. Dentro do versículo vemos aqui 3 tipos de pessoas, a qual Deus ele deixa bem claro que não devemos estar indo ao encontro dessas pessoas, que é, primeiro, adivinhador, segundo, prognosticador e terceiro, agoureiro. A feitiçaria é uma obra da carne que pode ser percebida em todas as culturas e povos do mundo. O texto de Gálatas traz a palavra no plural, feitiçarias, para designar que existem vários tipos e níveis de práticas feiticeiras. Entre os povos antigos, como os egípcios, babilônios e cananeus, era comum a prática da feitiçaria. Êxodo, capítulo 8, versículo 7, vai falar: porque o Senhor, teu Deus, te mete numa boa terra, de ribeiros d'águas, de fontes e abismo, que saem dos vales e das montanhas. Primeiro tipo, a qual iremos descobrir nessa mensagem.
Primeiro tipo de feitiçaria que iremos descobrir a partir de agora é a necromancia. Dentro dessa mensagem, iremos descobrir 7 tipos de bruxaria ou feitiçaria. 7 tipos existentes dentro da nossa sociedade global como um todo. O nosso país, Brasil, faz o uso de algumas delas e muitas delas estão no nosso cotidiano. Muitas das vezes as pessoas acreditam nisso. Iremos descobrir no decorrer da mensagem. Primeiro, necromancia. Necromancia. 1. Necromancia, Isaías 8:19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chirreiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A necromancia é o culto aos mortos. A palavra necromancia vem do grego necros, que significa adivinhação. A prática da necromancia está relacionada à feitiçaria e adivinhação, como aconteceu através da feitiçaria de Endor, que enganou Saul dizendo que o espírito de Samuel, o profeta já morto, teria lhe aparecido. 1 Samuel, capítulo 28, versículos 12 e 14. Vendo, pois, a mulher, a Samuel gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Versículo 14. Ele disse: como é a figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Vemos a necromancia, qual o versículo em Isaías 19 vai falar espíritos familiares. O que seria espíritos familiares? São demônios que sobem do inferno, transfigurado em uma pessoa, ente querido, uma determinada família, se passando do jeito de falar, escrita, e vai citar coisas que aconteceu na vida da pessoa para enganar. Vemos no caso de Saul que ele foi consultar essa necromante em busca de auxílio para invocar o espírito de Samuel. E vemos que esse espírito familiar ele vai subir do inferno, a qual a gente vai falar como é a figura. E ela diz: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Ela vai entender que é um homem subindo, mas na verdade é um demônio transfigurado na figura de Samuel. E nos versículos posteriores vai falar que essa figura vai aparecer em cima da fumaça. Ele vai entender, e o versículo deixa bem claro que ele vai entender que é Samuel e vai inclinar o rosto em terra e se prostra. Mas vemos que não era Samuel. Segundo tipo de feitiçaria, a adivinhação. A tentativa de adivinhar as coisas é uma forma de manipular as pessoas e coisas ou o tempo. Por isso é um tipo de feitiçaria. Ciganas, cartomantes, pessoas que leem búzios e tantos outros métodos tentam praticar a adivinhação. Os reis pagãos tinham adivinhos que consultavam como fazer Nabucodonosor quando mandou mandar os médicos e magos várias vezes. Alguns reis de Israel se envolveram como Manassés. 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. E até fez passar o seu filho pelo fogo e adivinhava pelas nuvens e era agoreiro e instituiu adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Vemos que Manassés ele vai fazer uma prática qual Deus ele condena. E lá em Daniel 2,
capítulo 2, versículo 2, vimos o seguinte: E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos e os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Vemos que Manassés ele vai absorver essa prática e vai colocar os filhos para queimar, para provocar a ira de Deus, causando tudo aquilo que é contrário e vai aborrecer a Deus. Em Daniel 2 vemos que o rei ele teve um sonho e não falou a ninguém. Ele foi chamar os astrólogos, encantadores, caldeus, para que falassem o que era que eles tinham sonhado, mas nenhum deles conseguiram decifrar e dizer ao certo o sonho. Nenhum deles falaram que... E vemos em alguns versículos posteriores que Daniel ele vai à presença de Deus, de Nabucodonosor, e através do jejum e da oração, Deus ele vai revelar o sonho e o seu significado. Terceiro tipo de feitiçaria, agouro. Agouro significa mau pressentimento. Também é uma forma de adivinhação, além de prática de feitiçaria, pois é uma forma de manipular as pessoas espiritualmente. O agoureiro sempre prediz coisas ruins. Alguns são muito espertos e dizem coisas óbvias que todos sabem que acontece. A palavra de Deus nos diz claramente, Levíticos 19, versículo 26. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. É o tipo da pessoa que vai falar uma coisa bem óbvia que vai acontecer e vai falar sobre coisas ruins. Já viu aquela pessoa que vai falar, eu tô com um pressentimento ruim que vai acontecer tal coisa? Ou é o agoureiro. Balaão era um vidente agoureiro que anunciava as coisas que poderiam acontecer. Era pago por reis para profetizar bem a seu respeito, a fim de animar o exército e ganhar a confiança do povo. Números, capítulo 22, versículo 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos. Chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Vemos que Balaão ele era um vidente agoureiro. Ele só profetizava o que as pessoas pagavam para ele profetizar. 4 tipos de feitiçaria. Sacrifícios pagãos. Sacrifício pagão significa toda e qualquer forma de culto que não seja ao único Deus verdadeiro que deve ser adorado. João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. No tempo do rei Manassés, o povo se desviou dos caminhos de Deus, praticando sacrifícios a outros deuses. O sacrifício de Cristo por nós é único e suficiente, pois Jesus morreu uma vez por todas. Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Vemos que não é mais necessário fazer tal coisa, pois o sacrifício de Jesus ali na cruz já foi suficiente por nós. Foi o sacrifício por toda a humanidade, por todos os pecados de todas as eras, desde a antiguidade até nós. Vemos que ele foi de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É através do sangue dele que podemos lavar as nossas vestiduras espirituais
e alcançar a misericórdia e graça de Deus. Quinta prática de feitiçaria, a mágica. Já viu os mágicos? Sabia que eles são feiticeiros? Sabia que a mágica é feitiçaria? Fazendo o estudo, não sabia de tais informações a qual vou passar a todos aqui no vídeo, que mágica era feitiçaria. É como a palavra mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É através da verdade que conhecemos o que é certo e é errado. É através da palavra da Bíblia que conhecemos o que desagrada a Deus. Mágica. As práticas da magia ou mágica são condenadas pela palavra de Deus. Já assistiu aqueles desenhos que vai falar de magia, ou aqueles animes que vai falar de magos? Tudo isso daí é invocações demoníacas. Há um tempo atrás, quando eu era mais jovem, eu assistia um desenho, na verdade um anime, o nome de Sakura Card Captors. Qual é o enredo desse anime? Ele é voltado para uma garota de 10 anos, o nome é Sakura Kinomoto, que ela acidentalmente vai abrir um livro mágico de cartas especiais que tem poderes, e quando ela libera, ela vai ter contato com o guardião desse livro. E esse guardião desse livro, ele vai ensinar para ela ter contato com a magia, para dominar o báculo, para que ela viesse a capturar as cartas mágicas, que no anime são chamadas cartas Clow. Estará aparecendo aí na tela do que eu estou falando. Esse anime sobre a personagem principal e sobre as cartas Clow e esse livro mágico. E ela, todas as vezes que vai capturar, ela vai fazer a invocação dessa magia para que esse báculo venha aparecer, para que ela venha capturar essas cartas, que vai ter uma figura respectiva ao seu poder. Isaías capítulo 47, versículo 9. Mas ambas estas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia, perda de filhos e víveis. Em toda a sua força viverão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Pode ser considerado uma obra de feitiçaria porque manipula pessoas e atribuindo poder sobrenatural ao mágico. O principal motivo para a mágica ser considerada erro é o fato de basear na arte de enganar as pessoas. Atos capítulo 8, versículo 11. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Eu falava de uma moça, qual eles estavam explorando essa pseudo capacidade dela de adivinhar. No Antigo Testamento existem claras reprovações a práticas da magia. Deuteronômio capítulo 18, versículo 11. Nem encantador de encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Tópico A. Os encantadores de Faraó que fizeram varas se transformar em cobra. Está ali em Êxodo capítulo 7, versículo 11. E Faraó também chamou os sábios e os encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Vemos que Moisés, ele vai, por obra de Deus, transformar a vara em serpente. E ele vai chamar os seus magos para fazerem o mesmo. Tópico B. Os magos da Babilônia, que foram chamados 2 vezes para revelar o sonho do rei Nabucodonosor.
Daniel, capítulo 2, versículo 2. Acabamos de ver esse relato, ao qual vai falar o seguinte. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos, e os encantadores e os caldeus para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Tópico C. Encantadores de serpentes, práticas místicas muito comum no Oriente Médio. Eclesiastes 10:11. Se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Sabia que no Oriente Médio tem aquelas pessoas que ficam tocando flauta e a serpente está dentro de um cesto e ela fica assim? Isso é feitiçaria. Está aparecendo aí no visor na tela. No Novo Testamento, as práticas de magia. Tópico A. O mágico Simão, que ao ver o poder de Deus agindo na vida dos apóstolos, propôs pagar para adquirir a mesma capacidade e foi advertido. Está ali em Atos 9, capítulo 8, versículos 9 ao 24. Tópico B. O mágico Bagés, também chamado de Elimas, que significa mágico, que se opôs quando Paulo pregava para o procônsul Sérgio. Paulo foi severamente repreendido pelo apóstolo e ficou cego. Atos 12, versículos 6 a 11. Tópico C. Os livros de magia. Muitas pessoas em Éfeso se converteram e queimaram seus livros de magia. Atos capítulo 19, versículo 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E é feita a conta do seu preço. Acharam que montava a 50.000 peças de prata. Lembra do anime que eu citei, Sakura Card Captors? Ela vai fazer a menção, ela vai fazer o uso do livro, o nome Clow. Ela vai ser iniciada nessa prática pelo guardião Kerberos. Kerberos, no livro, no contexto do anime, ele é o guardião por figura do sol. E há um outro guardião que ele vai tomar a figura humana para ficar próximo, que a figura dele é a lua. Estará aparecendo a imagem de ambos. Hoje em dia ainda tem livros de magia. Vai estar aparecendo um dos livros de magia mais utilizado por algumas pessoas. Tal do São Cipriano é um livro de magia. Há um rumor que naquele caso do Lázaro, que deu tanto trabalho para as polícias do DF e Goiás, ele usava esse livro para desaparecer e se esconder dos policiais, isso levando àquele extenso período de caçada a ele. Animismo. O animismo significa atribuir poder a objetos ou coisas como se fossem animados e não apenas inanimados, como na verdade são práticas como simpatias ou uso de amuletos, bendições, passes, energizar cristais, água benta ou orados, sal grosso, plantas para espantar mal-olhados, são formas de manipular objetos atribuindo poderes aos mesmos. O povo de Israel observou costumes pagãos de levantar altos e postes. Podemos citar um exemplo de poste ídolo. Baalins são deuses pagãos que eles
davam uma adoração que era devida a Deus e diziam que era Deus que livrou eles do Egito, sendo que Deus ele vai agir em contrário a essa pseudo-adoração, a esses falsos deuses. E um deles é levantar em altos é o próprio Baal, que ele era adorado ali no Monte Carmelo. Vemos a descrição bíblica sobre o embate de Elias com os profetas de Baal e Azera ali no Monte Carmelo. Segundo as Crônicas, capítulo 33, versículo 19, vai falar: E sua oração é como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde ele ficou altos, e pôs bosques e imaginei escultura, antes que se humilhasse. Eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. Isso vamos ver esse rito que eles vão se afastar dos caminhos de Deus, que ele fala que não deveriam fazer imagem de escultura para adorar como se fosse Deus. Sétimo tipo de feitiçaria é a astrologia. Quantos vão se consultar pela astrologia ou também pelos signos? Signos também é uma forma de feitiçaria. Muitas pessoas no nosso convívio brasileiro vai basear suas vidas em signos. Signos também é uma forma de enganar e uma forma de feitiçaria. Astrologia, sétimo e último tipo. Eu ainda vou agregar a signos também. Oitavo, astrologia. Vários povos pagãos da antiguidade adoravam os astros durante muitos séculos. Os metafísicos explicavam fenômenos naturais, dando-lhes sentido espiritual. Os gregos tinham o costume de consultar oráculos. Pitágoras viveu entre 580 a 500 a.C. e acreditava que os astros são deuses, ou seja, Sol, Lua e estrelas, e planetas também. A astrologia é uma forma de feitiçaria, pois através do estudo dos astros são construídas normas que dizem marcar o destino das pessoas e uma forma de controlar as pessoas por meios espirituais e tentativas de manipular o tempo. Vai cair no exemplo que eu falei e citei aqui sobre signos. A palavra de Deus diz muito claramente que os astros, o Sol, a Lua, as estrelas e planetas foram criados por Deus e têm a função de demarcar ou ajudar o ser humano a entender os tempos e épocas. Gênesis capítulo 1, versículo 14 vai falar: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam para eles sinais, e para tempos determinados e para dias e anos. Por exemplo, através da lua se pode contar as semanas e meses através do sol. É possível contar os anos e as estrelas ajudam os navegadores a calcular o espaço. Vemos isso, a ajuda das estrelas na navegação para os navegantes que antigamente eles se baseavam para se localizar mediante as estrelas, as constelações. E dentro da escola aprendemos que tem constelações que de fato elas vão auxiliar essa navegação. É tanto que teve um avião norte-americano com o nome Blackbird, vai estar aparecendo aí, que sistema de navegação dele era baseado pelas estrelas para se localizar. Oitava forma de feitiçaria. Muita gente vai também se embasar a sua vida
seu modo de vida através dos signos. Signos são representações dos signos do zodíaco, a qual estará aparecendo na tela. As pessoas vão ler o que o signo vai falar e vai falar que é aquilo que vai acontecer, sendo que também é uma forma para enganar o máximo número de pessoas. Então as pessoas vão se iludir com essas práticas de signos, que é outra forma de feitiçaria. E ficamos aqui com a palavra. Eu espero que Deus ele possa ter falado com cada um de nós, com cada um de vocês que está aí do outro lado acompanhando. E venha te convidar para o próximo Verdades Bíblicas. Estamos dando a continuidade na série de mensagens e na antissérie a qual estamos abordando e falando sobre os frutos da carne. E já estamos no quinto, estaremos indo para o nosso sexto e convido a todos vocês a compartilhar esse vídeo ao maior número de pessoas e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.